Uma jovem de 20 anos foi sequestrada na saída de uma igreja no Ceará. Ela foi encontrada morta horas depois. 3 suspeitos foram presos. Câmeras de segurança registraram o momento em que Natane Alves é abordada pelos criminosos. O crime aconteceu na região central de Quixeramobim, no interior do Ceará. Após o desaparecimento, a mãe da jovem fez um apelo através das redes sociais para encontrar a filha. Minha filha foi sequestrada hoje, saindo da igreja. Três caras levaram ela e o último paradeiro dela agora, que eu tô sabendo, é que o carro dela tá em Morada Nova. Horas depois, o trio foi flagrado abandonando o veículo usado no crime em outro município. Os bandidos trocaram de roupa após o sequestro e se esconderam na casa da filha de um deles. No momento da prisão, os criminosos informaram onde estava o corpo de Natane. Em depoimento, os 3 suspeitos confessaram que Natane foi morta a pedradas em um matagal após reagir ao sequestro. O objetivo do grupo seria usar o carro da vítima para pagar uma dívida. Segundo a polícia, a jovem não sofreu violência sexual. Eles estariam ali nas proximidades da rodoviária consumindo bebida alcoólica e droga. Eles teriam uma dívida e aí queriam cometer um roubo para fazer o pagamento dessa dívida e achou por bem um roubo de um veículo devido ao valor que ele poderia oferir da venda do veículo, né? E aí eles se encontravam ali na rua, iam caminhando, quando viram aquela jovem entrando no veículo, sozinha, e aí eles aproveitaram a oportunidade, né, e fizeram a abordagem. A polícia investiga o que causou a morte de uma pedagoga de 46 anos, hora depois de uma cirurgia plástica em Belo Horizonte. A família afirma que as complicações aconteceram por causa de uma perfuração durante a anestesia. Familiares e amigos ainda buscam explicação para a morte repentina de Claudineia Francisca Lima. Como que a gente vai fazer agora com meu sogro e com a minha cunhada? Porque, cara, como é que eles vão para casa e não vai estar, eu chegar lá, ela não vai estar lá. As coisinhas dela tá tudo lá. A pedagoga se submeteu a uma cirurgia em uma clínica particular para a retirada de uma hérnia e a realização de uma abdominoplastia. A decisão de fazer a lipoaspiração na barriga veio após um pacote promocional oferecido pelo médico por R$18 mil. Estava, acho que 29 mil, fora de cogitação. Aí ela pegou e uns 2 dias depois, Nelson, eles fizeram uma promoção lá. Se a gente pagar à vista, vai ter uma promoção que vai ser feita por R$18 mil. Aí é só que eu tenho que dar um sinal de R$1.000, que foi o que ela fez, para garantir essa promoção. O procedimento durou cerca de 6 horas, segundo os familiares. Já no quarto, a vítima começou a reclamar de dores na garganta. Com a piora no quadro, Claudineia foi levada para o pronto-socorro do hospital que fica no mesmo prédio da clínica que realizou o procedimento. Horas depois, ela foi transferida para outra unidade de saúde particular, onde foi constatada uma perfuração na traqueia. Ela passou por uma nova cirurgia de emergência, mas teve uma parada cardíaca e não resistiu. Foi constatado, comprovado no exame, o furo na traqueia dela. O que mais revolta a gente é que a gente sabe que se tivesse tido responsabilidade na hora da cirurgia, ela estaria aqui, ela estaria com a gente. O corpo de Claudineia foi levado para a perícia do IML e a Polícia Civil investiga a causa da morte. O cirurgião plástico Marcelo Reggiani afirmou por meio de nota que não houve nenhuma complicação na cirurgia e que não foi o responsável pela intubação, feita por causa da anestesia. O médico atribuiu a piora do quadro da paciente pela demora no tratamento por causa de sucessivas transferências entre hospitais. A vítima trabalhava como educadora em uma escola rural e deixou o marido, um casal de filhos e 2 netos. Minha esposa é uma mulher assim, super vaidosa. E na minha casa eu não consigo nem entrar, não consigo nem voltar. Alguém foi lá dentro e pegou uma roupa para mim. Essa blusa do Cruzeiro, ela me deu ela, que era cruzeirense doente. O sonho virou um pesadelo, uma tragédia. Hoje, durante a inauguração da unidade de emergência do Hospital São Paulo, na capital paulista, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, voltou a alertar para a necessidade da vacinação contra a dengue. Gente, isso é muito importante. Na sexta-feira, o governo divulgou uma nota técnica para orientar estados e municípios a ampliarem a faixa etária da imunização
caso existam vacinas disponíveis e próximas ao vencimento. A dengue é um grande desafio, por isso nós criamos o plano para enfrentamento à dengue. A vacinação hoje, ela continua priorizando a faixa etária de 10 a 14 anos, mas naqueles municípios onde houver disponibilidade de vacinas, dentro de uma visão de prazo de vencimento, essa faixa etária pode ser ampliada. E o mais importante é que as pessoas que possam ser vacinadas, sobretudo as crianças, pré-adolescentes e adolescentes, se vacinem. Isso é uma mensagem que eu deixo para os responsáveis. É muito importante essa vacinação neste momento. E o Índice de Atividade Econômica, IBC-BR, que é considerado a prévia do PIB, cresceu 3,8% em 2024. O número ainda não é o PIB oficial, que só será divulgado em março pelo IBGE, mas indica que houve um crescimento forte no ano passado. Apesar da alta em 2024, o índice caiu 0,73% em dezembro, o que sugere aí uma desaceleração da atividade econômica no final do ano. O mercado financeiro manteve praticamente estável a estimativa de inflação para este ano, que passou de 5,58% para 5,6%, bem acima da meta, né, gente? Só para lembrar, o centro da meta é 3% e o teto dessa meta é 4,5%. Os dados são do Boletim Focus, que é divulgado todas as semanas pelo Banco Central. Durante um evento na Arábia Saudita, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que uma inflação entre 4% e 5% está dentro da normalidade. Haddad participou de um painel sobre mercados emergentes organizado pelo FMI, Fundo Monetário Internacional. O ministro lembrou que o Brasil vem de uma inflação de 2 dígitos há 3 anos e agora consegue manter entre 4% e 5%. O ministro ressaltou que a valorização do dólar pressionou a inflação e exigiu que o Banco Central aumentasse os juros. Mesmo assim, segundo Haddad, a economia brasileira tem conseguido crescer em torno de 13,5%. O Brasil tem feito um trabalho tentando encontrar um caminho de equilíbrio e sustentabilidade, mesmo em face de um ajuste importante. O mercado americano fechado, que hoje é feriado no país, e o mercado brasileiro voltado para a divulgação da prévia do PIB, que a gente acabou de dar, né, o IBC-BR, o dólar abriu a semana com uma leve alta de 0,29%, ficou cotado a R$ 5,71. E o índice Bovespa, que é o principal índice da Bolsa Brasileira, fechou o dia aos 128.552 pontos, com alta de 0,26%. E o Ministério Público Federal criou o GAECO Nacional. O grupo de apoio ao enfrentamento ao crime organizado já existe nos Ministérios Públicos Estaduais desde a década de 1990 e oferece apoio a investigações mais complexas, como disputa entre facções criminosas e tráfico internacional de drogas. Com a criação do Grupo Nacional, a atuação contra o crime organizado será articulada em todo o país, com compartilhamento de informações e de estrutura. Segundo o texto publicado no Diário Oficial da União, o GAECO Nacional vai atuar em pelo menos 10 tipos de crimes, entre eles crimes praticados contra o Estado Democrático de Direito, crime de terrorismo, grave violação aos direitos humanos, crimes contra a administração pública e a atuação difusa de organização criminosa pelo território nacional. Este policial é capitão veterano do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, e combateu facções criminosas do Rio de Janeiro. Ele acredita que o enfrentamento contra as organizações será reforçado com a criação da nova estrutura. É a retomada do protagonismo dos procuradores federais para iniciar investigações, apurar denúncias e buscar articulação com os GAECOs estaduais. Nesse momento, o que nós estamos vendo é o apoio necessário ao chamado procurador natural, é aquele que inicia o processo e que precisa de uma estrutura necessária para poder movimentar todas as instituições que
que são responsáveis por essa investigação. O documento assinado pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, determina que o GAECO Nacional poderá agir por conta própria em casos considerados urgentes, desde que o Procurador Natural, aquele que inicia o processo, concorde com a iniciativa. A autonomia dos GAECOs regionais também deverá ser preservada. No fim de semana, uma organização criminosa foi desarticulada durante uma ação conjunta da Polícia Civil e do Ministério Público. De acordo com as investigações, o grupo roubava carros de luxo em Brasília e no Ceará para trocar por drogas na fronteira com a Bolívia. Os entorpecentes eram revendidos para traficantes. 20 pessoas foram presas. São elementos de extrema periculosidade, uma vez que integram facção criminosa nacionalmente conhecida pela sua atuação violenta e agressiva, e a projeção das apurações a partir desse momento conta com a asfixia financeira visando impedir a reestruturação e reorganização dessa agremiação criminosa, assim como a retroalimentação da atividade criminosa promovida por esse grupo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, diz que uma eventual denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro será julgada com seriedade e sem visão política. A declaração foi dada após um evento em Campinas, no interior de São Paulo. A Procuradoria-Geral da República deve apresentar nesta semana a primeira denúncia contra Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Se o Procurador-Geral da República vier a oferecer denúncia contra quem quer que seja, o Supremo vai apreciá-la como deve apreciar tudo na vida, com seriedade, examinando as provas. Processo penal, sobretudo, é prova. Se tem prova, você decide num sentido, se não tem prova, você decide no outro. Portanto, a minha visão do direito em geral não é uma visão politizada, é uma visão fundada na integridade e no que é certo, justo e legítimo. E uma tempestade atingiu o Rio Grande do Sul e a força do vento derrubou a estrutura de um circo. 20 pessoas ficaram feridas. Os temporais que atingiram o Rio Grande do Sul causaram diversos transtornos neste domingo. Além de destelhamentos e quedas de árvores, até a tarde desta segunda-feira, 53 mil clientes da CE Equatorial ainda estavam sem energia elétrica. De acordo com a empresa, Porto Alegre e municípios do litoral norte foram os mais atingidos. Ainda conforme a CE, 103 mil pontos dos 170 mil afetados já haviam sido religados. Em Osório, a estrutura de lona de um circo não resistiu à força da chuva e dos ventos e desabou. Segundo a Brigada Militar, 20 pessoas ficaram feridas. No momento da queda, assistiam ao espetáculo cerca de 200 pessoas. As vítimas foram socorridas por bombeiros e agentes do SAMU e levadas à unidade de pronto atendimento e ao hospital de Osório com ferimentos leves. O Rio de Janeiro atingiu hoje 44 graus e pela primeira vez registrou um nível 4 de calor. Vamos conversar com o repórter Tony Vendramini, que tem mais informações ao vivo, fazendo inveja para todo esse Brasilzão, porque a praia está linda, lotada, iluminada e deve estar muito calor ainda. Tony, se você conseguir ver em algum termômetro quantos graus está fazendo a essa hora, quase 8 da noite no Rio de Janeiro, e nos explique também o que é essa escala, né, que fez com que Rio de Janeiro atingisse pela primeira vez um nível 4 de calor. Boa noite, Amanda. Boa noite, William. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, agora, como anoiteceu e a gente está aqui bem pertinho do mar, aqui é mais fresquinho, então a gente pode dizer que a temperatura deve estar por volta dos 28, 29 graus, porque durante o dia realmente o calorão foi demais. O Rio de Janeiro entrou pela primeira vez nesse nível 4 de calor desde que a Prefeitura implementou uma escala de 5 níveis no ano passado. E o que isso significa? Isso significa índices altos de calor com temperaturas variando entre 40 e 44 graus ou podendo até aumentar pelos próximos 3 dias. Então a população deve seguir algumas recomendações. Por exemplo, beber muita água, usar roupas leves, evitar a exposição direta ao sol, principalmente naquele horário entre 10 horas da manhã e 4 horas da tarde. Agora, com esse calorão,
alguns alunos de uma escola estadual da Zona Oeste do Rio de Janeiro fizeram um protesto por causa das condições da unidade que não conta com aparelhos de ar-condicionado. Eles levaram cartazes e chegaram até a fechar uma rua. Em resposta à manifestação, a Secretaria de Educação informou que está investindo na climatização das escolas e que atualmente 1.034 unidades têm ar-condicionado. A SEDUC também lembrou que as escolas têm autonomia para suspender as aulas caso seja necessário. E aqui na Zona Sul, como você bem disse, aqui na Praia do Arpoador, com esse calorão, né? Nós perdemos o contato com o repórter Tony Vendramini, que mostrava aí a região do Arpoador, né? A praia lotada a essa hora, já passamos aí de 7h50. Tony voltou, será que ele está nos ouvindo agora, Tony, para complementar as informações? Você falava aí como a praia segue lotada, quase 8 horas da noite, a praia no Arpoador aí repleta de banhistas, né? Pois é, fez muito calor, William, Amanda, muito calor durante o dia. O pessoal veio para a praia, realmente esticou, ficou aqui até a noite, está tomando banho de mar. Olha aqui, a gente pode mostrar, olha que está lotada a praia, muita gente por aqui ainda. Muita gente tomando o banho de mar noturno, né? Mas é importante lembrar a recomendação dos bombeiros para evitar essa prática por causa do risco de afogamento, já que a visibilidade na água diminui. William, Amanda. Obrigado, Tony. Bom trabalho e força para aguentar esse calorão aí no Rio de Janeiro. Dá tempo de dar um mergulho ainda, William? Você está brincando? Pro Tony dá, né? Eu tirar a daria roupa, né? se eu estivesse por ali. E olha, não é só no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, a Defesa Civil emitiu um alerta para o aumento das temperaturas até a próxima quarta-feira. Olha só, hein? Aqui em São Paulo, com máximas de 38 graus em algumas regiões do estado. Profissionais da saúde recomendam, claro, manter a hidratação constante nesse período. Os últimos dias têm sido assim. Sol forte, sensação de calor extremo e a busca incessante por um alívio. Seja uma sombra, um ventinho ou uma bebida para refrescar. Olha, realmente está bem calor. Esse aqui já deve ser a terceira garrafinha que eu estou consumindo durante o dia. E há necessidade, né? Você vai caminhando, você vai sentindo sede no percurso. Então a gente está sempre comprando uma garrafinha a cada ponto que a gente para. Tentar se expor o menos possível ao sol, né? Sempre uma sombrinha e o protetor também todo dia. Até o meio da semana, os termômetros devem registrar temperaturas elevadas acima dos 30 graus em diversas regiões do estado. Por isso, para evitar problemas de saúde, os cuidados devem ser redobrados. Usar roupas leves, bonés, chapéus, protetor solar e, claro, beber muita água. A criança, você tem que oferecer. E o adulto, o velho, o idoso, você tem que oferecer também. Então o cuidado tem que ser redobrado com essas duas faixas etárias. A criança, por ter uma capacidade pela superfície corpórea dela de uma desidratação mais rápida, e o idoso, que é praticamente um desidratado crônico. Segundo a Defesa Civil de São Paulo, nesse período uma massa de ar quente vai intensificar ainda mais o calor. A sensação térmica deve atingir até 38 graus em algumas regiões do estado. Apesar disso, essa não é considerada uma nova onda de calor, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Onda de calor é quando as temperaturas registradas ficam pelo menos 5 graus acima da média para o período, durante 5 dias consecutivos, pelo menos, né? Essa onda de calor, na verdade, as temperaturas estão elevadas, só que o critério em si ainda não foi estabelecido. E com tanto calor assim, o que muita gente espera mesmo é uma queda na temperatura. Tá bem quente, todos os dias eu tô vindo aqui no parque, todas as vezes eu tô saindo pingando, mas sempre com protetor solar e com força, é o único jeito. Não tá demais. Igor Silveira, vai dar trégua a esse calorão ou não? Podemos esperar que ele continue a semana toda? Vamos lá, boa noite Amanda, boa noite William. Boa noite para você que está em casa, não dá trégua, viu? As temperaturas elas continuam altas. Inclusive hoje a cidade de São Paulo bateu um recorde do dia mais quente do verão e do ano. As máximas chegaram a 34,2 graus, esquentou bastante. Amanhã não vai ser diferente, a gente pode bater um novo recorde se os termômetros chegarem na casa dos 35 graus. A diferença é que tem uma frente fria e a gente pensa que quando tem uma frente fria as temperaturas vão despencar e não é o caso. Amanhã tem previsão de chuva que cai em forma de pancadas. São esperados 15 milímetros
milímetros de água. Na quarta-feira, 35 graus, a chuva começa a perder força. Na quinta, 35 sem previsão de chuva e na sexta-feira cai para 34 graus, continua quente. No Rio de Janeiro, as máximas também podem chegar na casa dos 42 graus, esquenta bastante. Agora o município de Seropédica esquenta ainda mais. Gente, por lá a temperatura máxima pode chegar na casa dos 45 graus. Imagina só a sensação térmica. Agora em Belo Horizonte, os termômetros também seguem alta, com as máximas alcançando os 34 graus e a mesma temperatura vale para Vitória, no Espírito Santo. Já no Nordeste, dia quente, abafado em todo o interior da Bahia, como a gente observa aqui no mapa, mas tem previsão de chuva em pontos do litoral. Entre a região norte e o centro-oeste também tem previsão de chuva a qualquer hora do dia por causa da Zecite. Agora no sul do país chove no Paraná, Santa Catarina e em grande parte do Rio Grande do Sul. Só que por causa dessa chuva não esquenta muito por lá não. A máxima não passa dos 27 graus amanhã em Porto Alegre. A temperatura está mais amena por lá. Boa noite para todo mundo. Amanda, William. Obrigado pelas informações, Igor. Boa noite. E ao menos 31 pessoas morreram e 15 ficaram feridas em um grave acidente de ônibus na região de Potosí, na Bolívia. Segundo autoridades locais, o ônibus caiu de um barranco de 800 metros de altura. Ainda não se sabe o que causou o acidente. Estamos de volta. Preocupados com a segurança na 25 de março, em São Paulo, lojistas reforçaram a atenção com a instalação de câmeras de monitoramento. Essas imagens mostram um assalto na região da Rua 25 de Março. Um homem é cercado e roubado. Em fevereiro do ano passado, um holandês morreu ao reagir a um assalto. O estrangeiro ficou 2 semanas internado, mas não resistiu aos ferimentos. Notícias que assustam a população. Não me sinto segura. Eu não sou daqui, eu sou do interior de São Paulo. E é um pouco complicado. Em novembro, imagens registraram a morte de uma empresária na Ladeira Porto Geral, uma travessa da Rua 25 de Março. Ela foi morta com 2 tiros pelo ex-marido. Com a violência, o comércio viu o movimento cair. Cerca de 1 milhão de consumidores circulavam todos os dias pela região. Agora, esse número não passa de 800 mil, segundo o levantamento da União dos Lojistas da Rua 25 de Março. Para reverter essa realidade, os lojistas resolveram se unir e criaram um projeto de segurança colaborativa. Câmeras como estas estão espalhadas em diversos pontos da região da 25 de Março. As imagens são monitoradas por uma central que identifica suspeitos e ações criminosas. A gente tem acesso às câmeras, a todas, não só a nossa, que está no nosso imóvel, na nossa loja. A gente tem acesso a toda a região e a gente pode gravar, é um aplicativo de monitoramento. E você tem o acesso com o botão de pânico, que justamente essa central da empresa que faz a segurança particular avisa a Polícia Militar para facilitar o trâmite. As câmeras começaram a funcionar em outubro do ano passado. Segundo o Departamento de Policiamento da região, no mesmo mês, apresentou uma queda de 20% de furtos, se comparado com o mesmo período de 2023. Logo no presente já deu bastante resultado e a gente está vendo para o futuro uma coisa boa. Muitas outras coisas estão para vir esse ano, principalmente na parte de câmeras, onde tem mais lojistas querendo colocar perto das suas lojas para melhorar a segurança. Este especialista em segurança pública avalia que esse controle pode ser positivo, mas reforça que o trabalho da polícia é essencial para o reconhecimento dos criminosos. Essa medida adianta, não é uma coisa que vai resolver, mas adianta, possivelmente vai minorar os problemas e vai permitir a prisão de mais criminosos. A polícia do Rio de Janeiro tenta localizar e prender os criminosos que destruíram uma delegacia em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O objetivo era resgatar bandidos que estariam detidos no local. Ontem e hoje, policiais fizeram operações em 5 comunidades de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, para encontrar os autores do ataque à delegacia. 6 pessoas foram presas, uma morreu em confronto. O atentado aconteceu na noite de sábado. Moradores filmaram os criminosos armados a caminho da delegacia. Olha lá, tudo de fuzil, foram Saraiva. Ao chegarem, eles disparam contra o prédio. Marcas na fachada, janelas quebradas, persianas destruídas. Os carros da polícia que estavam no pátio também foram alvejados. 4 policiais estavam na delegacia e resistiram ao ataque. 2 ficaram feridos, mas já receberam alta.
O prédio foi interditado e o atendimento transferido para outra delegacia. A polícia já identificou os autores do atentado. As investigações apontaram que eles planejaram o ataque para tentar resgatar 2 comparsas que foram presos no mesmo dia. Um deles é o líder do tráfico de uma favela da região. Rodolfo Manhães Viana, o Rato, é o chefe do tráfico da comunidade Vai Quem Quer, e Wesley de Souza Espírito Santo é apontado como braço direito do criminoso. Segundo a polícia, quem comandou o ataque foi Joabe da Conceição Silva. Hoje, policiais estiveram na casa dele. O imóvel, que tem piscina e churrasqueira, está em obras. Vai continuar tendo operação, sim. E podem ter certeza que, além dessas ações que nós estamos fazendo agora, são diligências de inteligência, de confirmação de informações, mas ao final dessa investigação vai ter uma operação, sim. E já fica aqui o recado, que vai ser uma operação com toda a força do Estado. O governador Cláudio Castro prometeu uma resposta dura aos autores do crime. A polícia já está sendo enérgica e vai ser cada dia mais. Não adianta essa turminha do direitos humanos querer ficar protegendo o bandido. O bandido está cada dia mais abusado. Ele não respeita a vida de ninguém. Já o secretário de Segurança Pública afirmou que as ações vão respeitar a legalidade. Essa dureza na aplicação da lei não quer dizer que ela seja desrespeitada, muito pelo contrário. Respeitando os direitos e garantias fundamentais de qualquer um, o criminoso como cidadão, né, ele vai ter esse direito respeitado, mas obviamente dentro da dureza que a lei permite. Agora presta atenção nessa história. A polícia concluiu que uma tentativa de homicídio contra o candidato à reeleição da Prefeitura de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, durante a campanha eleitoral do ano passado, foi forjada. Isso mesmo, a polícia diz que foi forjada. Repórter Estela Freitas, ao vivo conosco, na frente do Ministério Público Estadual de São Paulo, vai explicar melhor essa história que parece ser inacreditável. Boa noite, Estela. Oi, William, uma boa noite a você, boa noite a todos. A Polícia Civil e o Ministério Público fizeram hoje uma operação para cumprir mandados judiciais contra suspeitos de envolvimento nesse caso. Segundo o MP e a polícia, a tentativa de homicídio foi forjada para que José Aprígio conseguisse a reeleição na cidade de Taboão da Serra, na Grande São Paulo. 2 pessoas foram presas temporariamente durante essa operação de hoje. Uma delas é o irmão de José Aprígio. Também foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão. Ainda segundo o MP, pelo menos 9 pessoas estão envolvidas nesse caso. Entre elas, 3 secretários de Taboão da Serra na época. José Vanderlei Santos, Ricardo Rezende Garcia e Valdemar Aprígio da Silva, que é o irmão do político. O caso é apurado como tentativa de homicídio, incêndio e adulteração de veículo. Segundo o delegado, que chamou a atenção durante a investigação é que logo depois do atentado as pessoas ficaram mais preocupadas em filmar do que em socorrer o político. Vamos ouvir. Como é que alguém que está dentro do carro, né, para estar documentando aquilo que o prefeito estava fazendo, que era vistoria em obras, né? Quando o prefeito toma um tiro, o camarada se preocupa em filmar? Quer dizer, ele tinha que estar preocupado no quê? Socorrer o prefeito? Não, ele estava simplesmente filmando e pouco tempo depois, questão de minutos, aquele filme já estava rodando, já tinha sido enviado para outra pessoa. Isso a investigação está provando. Segundo as investigações, 2 homens foram contratados para executar esse plano. Gilmar de Jesus Santos, que foi quem atirou e foi preso no ano passado, e Odair Júnior de Santana, que dirigia o veículo durante o atentado e está foragido. Cada um recebeu R$500 mil. José Aprígio também foi alvo da operação. Na casa dele foram apreendidos celulares, computadores e R$320 mil em espécie. A polícia investiga agora se ele sabia dessa possível armação de atentado que aconteceu entre o primeiro e o segundo turno da eleição municipal do ano passado. William, Amanda. Obrigado, Estela. Realmente é impressionante. Vamos relembrar então como é que foi esse atentado contra o prefeito de Taboão da Serra, José Aprígio, aqui na Grande São Paulo. O suposto atentado foi no dia 18 de outubro do ano passado, entre o primeiro e o segundo turno da eleição municipal.
José Aprígio, que era candidato à reeleição em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, estava neste carro preto blindado quando foi atingido por disparos de fuzil. 6 projéteis furaram a blindagem do veículo. Aprígio foi baleado e ferido no ombro esquerdo. O motorista, um secretário e um fotógrafo estavam juntos, mas não ficaram feridos. De acordo com o Ministério Público, o ataque a tiros foi uma simulação combinada para dar a impressão de que o então prefeito tinha sofrido um atentado. A equipe que acompanhava o prefeito filmou e postou nas redes sociais ele sangrando. As imagens viralizaram. Mesmo assim, Aprígio não conseguiu se reeleger. Na casa de Aprígio, os policiais apreenderam R$320 mil em espécie. Apesar da operação policial e da acusação de forjar o crime, o advogado do político defende que ele sofreu um ataque. O prefeito foi vítima de um atentado contra a sua vida e teve sim uma apreensão de um valor em espécie na residência dele. Contudo, ele é um empresário, esse valor está declarado no seu imposto de renda. Em São Paulo, uma mulher de 67 anos foi agredida por 2 assaltantes em uma tentativa de roubo. Uma câmera de segurança registrou o crime. A vítima corria quando foi abordada por 2 homens em uma moto. Ao perceber que seria assaltada, começou a gritar e a pedir socorro. Como estava sem celular, os suspeitos passaram a exigir a aliança dela. Eu vou tentar tirar. Um dos assaltantes chegou a morder o dedo da idosa na tentativa de retirar a joia. Em seguida, o outro homem deu uma rasteira na vítima. Mesmo caída, ela recebeu mais chutes. Depois da agressão, os suspeitos subiram na moto e fugiram. A mulher foi internada na UTI com fraturas nas costelas e grave lesão no pulmão. O presidente Lula foi hoje a Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro, participar da cerimônia de retomada da indústria naval. Durante o evento, a presidente da Petrobras defendeu a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. A cerimônia aconteceu no terminal marítimo de Angra dos Reis. No evento, o presidente Lula e a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, assinaram um protocolo de intenção para reaproveitamento de plataformas da Petrobras e lançaram o edital de licitação para a aquisição de 8 navios de transporte de gás. A ampliação da frota da Transpetro de 6 para 14 embarcações leva em conta o aumento de produção de gás natural. Durante o evento, o presidente Lula fez críticas à Lava Jato. A indústria naval foi afetada diretamente pela operação. Encomendas foram canceladas e vários estaleiros entraram em recuperação judicial. Desde 2014, mais de 4 milhões de pessoas foram demitidas. Resolveram transformar a Lava Jato numa espécie de caça-níquel contra os trabalhadores da Petrobras e contra todos que nesse país defendem a Petrobras. Porque não é assim que você combate corrupção. Eu já falei da outra vez, se você descobre que tem uma empresa que praticou corrupção numa empresa, você prende o dono da empresa, mas você não precisa prejudicar os trabalhadores. Com a retomada dos investimentos no setor, a expectativa é que sejam criados 44 mil postos de trabalho. A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse que até 2030 a empresa está comprometida com o aumento da produção em função do pré-sal, mas afirmou que depois será necessário repor reservas, explorando novas fronteiras. A pesquisa e exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas estão sendo analisadas pelo IBAMA, a pedido da estatal, mas tem sido criticada por ambientalistas. Se nós obtivermos a licença, presidente Lula, faremos tudo de forma extremamente segura. Quanto a isso, o senhor pode ficar absolutamente tranquila. Durante o discurso, Lula falou sobre o preço dos combustíveis e cogitou que a Petrobras venda diretamente para os grandes consumidores, cortando os ganhos de intermediários e reduzindo o que é cobrado na bomba. A gente precisa vender para os grandes consumidores direto, se puder comprar direto, para que a gente possa baratear o preço do diesel. Se a gente puder vender direto a gasolina, se a gente puder vender direto o gás, porque o povo é, no fundo, assaltado pelo intermediário. Ele é assaltado e a fama fica nas costas do governo. Lula também voltou a questionar as medidas do presidente americano Donald Trump,
que afetam os imigrantes e a imposição de tarifas. Cadê a democracia? Cadê o respeito ao livre trânsito do ser humano se você tem livre trânsito do capital? Cadê o livre comércio que foi tão apregoado? E aí começa a ameaçar o mundo. É verdade que os Estados Unidos é dos americanos. É verdade que a China é dos chineses. É verdade que a Rússia é do russo. É verdade que a Índia é do indiano. Mas é verdade que o Brasil é do povo brasileiro e eles têm que respeitar as coisas que nós fazemos aqui dentro. E a Justiça de São Paulo penhorou 19 imóveis de Paulo Maluf, ex-governador e ex-prefeito de São Paulo. A determinação faz parte de um processo que começou há 32 anos e que condenou Maluf a devolver 417 milhões de reais aos cofres públicos. Só que em 2007 a condenação foi definitiva e até agora os valores não foram pagos. A defesa de Paulo Maluf disse que vai recorrer da decisão. Ao menos 13 pessoas morreram após uma forte tempestade que atingiu cidades do leste dos Estados Unidos. Uma criança está entre as vítimas. Para onde se olhava, ruas alagadas. No total, 400 estradas tiveram que ser fechadas e milhares de pessoas ficaram sem energia por causa da tempestade. Este turista, que passava férias na Virgínia Ocidental, mostra a força da água. 5 estados foram atingidos: Geórgia, Virgínia, Virgínia Ocidental, Tennessee e Kentucky, que foi o local mais afetado e registrou a maioria das mortes. Nevou em algumas regiões do estado no domingo e a neve deve continuar até amanhã. Mais de 10 milhões de pessoas foram colocadas em alerta para tempestades de inverno. O governador do Kentucky, Andy Beshear, descreveu o evento como um dos mais graves da década. Já o presidente do país, Donald Trump, prometeu ajuda federal para as áreas afetadas. E pelo menos 8 pessoas ficaram feridas depois que um avião capotou durante um pouso em Toronto, no Canadá. 3 delas foram levadas ao hospital de helicóptero. A aeronave da companhia americana Delta saiu de Minneapolis, nos Estados Unidos, com 80 pessoas a bordo. Ainda não se sabe a causa do acidente, mas essa é a imagem do dia. Morreu nesta segunda-feira, aos 91 anos, o ator Carlos Miranda. O tenente-coronel virou um ícone da cultura pop brasileira como protagonista do seriado de televisão O Vigilante Rodoviário, que estreou em 1961 na antiga TV Tupi. O personagem fazia ronda pelas estradas a bordo de uma viatura da época, um Cinsa Chambó, ao lado do fiel companheiro, o cachorro Lobo. O sepultamento ocorre amanhã no mausoléu da Polícia Militar. E o Rede TV News fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Obrigada pela companhia. Nos vemos amanhã a partir das 7h20 da noite. Até lá.